bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se! Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos preparar aqui então a massa da nossa fatia do bolo bombom de morango. Aqui na batedeira eu já coloquei 3 ovos inteiros, estou usando ovos de tamanho grande. Vou acrescentar 100 gramas de açúcar refinado. Pode ser açúcar cristal também. Eu prefiro usar açúcar refinado porque ele deixa a massa mais fofinha. Na descrição do vídeo eu vou deixar anotada a receita para vocês. Se você não tem uma balancinha para pesar os ingredientes, você vai medir o açúcar em colheres. São 6 colheres de sopa, não muito cheias. Agora nós vamos bater esses 2 ingredientes até se transformar em um creme bem aerado. Aqui eu deixei batendo então por aproximadamente 7 minutinhos e já se transformou assim, nessa mistura bem clarinha e aerada. Agora nessa panelinha eu tenho aqui 75 gramas de margarina. Eu estou usando margarina sem sal, mas pode ser com sal também e se você preferir pode usar manteiga. Se for medir em colheres, são aproximadamente 3 colheres de sopa assim, olha, não muito cheias. E eu vou colocar aqui 100 ml de leite. Eu vou levar esses 2 ingredientes ao fogo e deixar levantar fervura. Assim que iniciar a fervura, eu vou desligar e nós vamos acrescentar na mistura de ovos com açúcar. Enquanto eu levei ao fogo a margarina e o leite para ferver, eu já estou separando aqui os ingredientes secos. Aqui eu tenho a farinha de trigo, que são 125 gramas. Se você não tem a balancinha, você vai colocar 6 colheres de sopa bem cheinhas. E tenho também o chocolate em pó, que são 50 gramas. Você pode colocar 3 colheres de sopa bem cheinhas. Lembrando, gente, que para a massa ficar assim, bem perfeita, como eu vou mostrar para vocês, o ideal é o uso da balança, tá? Mas se você não tem, faz aí como eu tô falando com as colheres de sopa, que vai ficar também muito boa. E aqui nos secos também, nós vamos colocar meia colher de sopa ou 8 gramas de fermento em pó. Aqui eu misturei todos os ingredientes secos. Venho aqui então agora com o leite e a margarina que acabou de ferver e coloco de uma só vez nessa mistura de ovos e açúcar. Vou bater em velocidade mínima por 1 minutinho para misturar bem. Agora que misturou, nós vamos colocando os ingredientes secos aos poucos. Eu vou mostrando para vocês. Já vou colocar aqui uma colherada e mais uma aqui, 2 colheradas. E vou ligar a minha batedeira na velocidade mínima e vou colocando aos poucos até terminar todos os ingredientes secos. Terminei de colocar, já vou retirar aqui da batedeira. E agora aqui com o próprio batedor, eu vou passar aqui nas laterais para retirar a farinha de trigo, o chocolate que insiste em ficar aqui grudadinho. Vou assar a massa nessa assadeira redonda, ela tem 25 centímetros de diâmetro. É uma forma baixa, ela tem 5 centímetros de altura. Eu não untei, eu apenas forrei o fundo da minha forma com papel manteiga, porque vai facilitar na hora de desenformar. Vou colocar aqui a massa.
Enquanto eu estava batendo a massa, eu já liguei o meu forno em 180 graus para ele ir pré-aquecendo. Essa massa assa super rápido, tá? Geralmente 30 minutinhos já está assada. Mas como os fornos não são todos iguais, fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno sempre dá diferença. Enquanto o nosso bolo está assando, vamos preparar a cobertura das nossas fatias. Nessa panelinha, eu vou começar colocando uma caixa de leite condensado. Pode usar a marca de sua preferência. Vou adicionar 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Tô colocando colheres bem cheinhas. Vou misturar para dissolver a farinha. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou usando chocolate em pó 50% cacau. Vou misturar também para dissolver. Vamos acrescentar também 2 colheres de sopa de margarina, uma caixinha de creme de leite e 300 ml de leite. Vou misturar e vou acrescentar 200 gramas de chocolate. Aqui eu estou usando chocolate ao leite e é chocolate mesmo. Se você quiser fazer com cobertura fracionada, também pode. A diferença maior aqui será no sabor, porque com chocolate fica mais saboroso. E pode também usar meio amargo sem problema nenhum, tá? Vai do seu gosto. Agora eu vou levar em fogo médio, mexendo sem parar, até adquirir uma consistência bem cremosa e o ponto correto que precisamos. Vou mostrar certinho para vocês. Aqui, pessoal, começou a ferver o creme. Nós continuamos mexendo. Se quiser, pode abaixar um pouquinho o fogo, tá? Mas é preciso continuar mexendo para cozinhar bem a farinha que nós acrescentamos. Estou aproximadamente aqui de 8 a 10 minutinhos mexendo e levantou a fervura. É rápido para fazer, porque como tem o espessante que é a farinha, né? Engrossa super rápido, tá? Agora eu vou mexer aproximadamente mais 1 minutinho após o início dessa fervura, que são essas bolhas que vocês estão vendo. E aí já vai estar no ponto certinho. Vou mostrar para vocês. Passou mais 1 minutinho aqui, então, vocês podem observar, olha, que eu passo aqui o meu fouet nas laterais, já parece que vai assim soltando, e quando eu levanto aqui, olha, já cai em bloquinhos. E esses bloquinhos ficam sobre o recheio que está na panela. Esse é o ponto certinho, então vou desligar. Assim que eu retiro do fogo, já retiro também a nossa cobertura aqui da panela. Aqui eu vou cobrir com filme, vou encostar, porque todo creme que usa farinha de trigo ou amido de milho forma uma película aqui na superfície. E encostando assim um plástico, não vai ocorrer essa formação. Agora eu vou aguardar esfriar totalmente. Pode deixar esfriar aqui mesmo na bancada ou levar em geladeira se preferir. E agora que nós já preparamos a massa das fatias e a cobertura, eu vou mostrar aqui para vocês o recheio de ninho que nós vamos usar no recheio. Este recheio é maravilhoso e eu já ensinei ele para vocês em outro vídeo aqui no canal. Se você ainda não assistiu, na descrição do vídeo, onde eu deixo a receita anotada, eu vou deixar o link deste vídeo anotado para vocês. E aí no final, você vai lá e clica para aprender a fazer este recheio maravilhoso. Aqui no cantinho eu vou deixar também passando o card, onde você pode clicar para aprender a fazer esse recheio. Ele é bem simples de fazer e vai apenas 3 ingredientes. A calda que eu vou usar para umedecer as fatias é uma calda de leite condensado com água mineral ou água filtrada. Aqui na bisnaga eu coloquei 80 ml de leite condensado e 160 ml de água filtrada. Aqui eu apenas fecho a bisnaga, fecho aqui a pontinha e vou agitar até misturar bem os ingredientes. Calda pronta, nós já vamos utilizá-la. O meu bolo saiu do forno, eu deixei esfriar. Percebam que ele ficou bem retinho, porque eu não untei as laterais, então a tendência é realmente ficar bem retinho. Agora eu vou desenformar. Como não está untado, eu vou passando aqui a faquinha nas laterais e já vou retirar da forma. Aqui eu já desenformei o bolo, a parte de baixo dele ainda está com o papel manteiga que eu usei para forrar o fundo da assadeira e eu já cortei aqui ao meio. Eu vou montar as fatias na própria forma onde eu assei o bolo. Eu já dei uma lavadinha aqui na forma,
Forrei com um saquinho plástico, coloco aqui então uma camada de bolo e vamos umedecer. Agora eu vou pegar aqui o meu recheio de leite ninho e vou colocar em um saco de confeitar para aplicar sobre a massa. Eu acho que vai facilitar, mas se você preferir, pode colocar assim em colheradas. Aqui na manga de confeitar eu fiz um corte na ponta e vou então distribuir o recheio. Agora que eu terminei de colocar o recheio, eu vou espalhar com a colher. Feito isso, é a hora de colocarmos os morangos. Aqui eu higienizei 2 cumbuquinhas de morangos. Eles estão bem maduros e suculentos, porém bem firmes. Esse é o tipo de morango ideal para fazer recheios de bolos. Eu deixei os meus morangos em água com vinagre por cerca de 2 horas. Depois escorri e sequei em papel toalha. As cumbuquinhas que eu estou falando são essas aqui, tá? Cada uma tem cerca de 200 gramas. E agora eu vou retirar aqui o talinho e vou colocar o meu morango assim, olha, deitadinho aqui sobre o recheio. Vou mostrar mais um aqui pra vocês. Tiro só a parte aqui do talinho e aqui assim, olha. Deito o morango sobre o recheio. Dou uma apertadinha para ele ficar bem preso e vou fazendo assim com todos os morangos. Vou circulando todo o bolo. Terminei de colocar os morangos. Aqui no centro eu não coloco morango, eu deixo sem, tá? Esse espacinho, porque é justamente onde nós vamos cortar o biquinho das fatias. Então não precisa colocar aqui no meio. Para fazer essa camada de recheio, eu usei metade do recheio. A outra metade está aqui. E eu vou colocar agora em colheradas mesmo, porque aqui não tem a massa do bolo, então não vai soltar farelinhos. Mas se você preferir, continue usando o saquinho de confeitar normalmente. Vou colocando aqui aos pouquinhos. Uma dica, pessoal, nunca deixe o recheio na geladeira na hora de montar as fatias, tá? Sempre em temperatura ambiente, para facilitar aqui na hora de espalhar o recheio. Terminei então de espalhar o recheio e agora nós vamos vir com a outra parte da massa. Agora vou retirar aqui o papel manteiga, vamos umedecer. Fecho agora aqui com o saquinho, vou fazer uma suave pressão para unir a massa ao recheio. Não precisa apertar forte, tá? É suave pressão. E vou levar agora o meu bolo à geladeira por pelo menos umas 3 horas antes de fazer as fatias. Já deixei aqui então o meu bolo na geladeira por aproximadamente 3 horas e agora eu vou desenformar. E agora para cortar as fatias, eu começo fazendo uma marcação, dividindo aqui o meu bolo ao meio. Feito isso, eu vou cortar novamente ao meio, agora no sentido contrário, formando aqui um X. E agora você vai definir se você quer fazer aqui em cada triângulo desse, né? Nós fizemos aqui 4 triângulos, se você quer fazer 3 fatias ou se você quer fazer apenas 2. Aqui no meu caso, eu vou dividir cada parte dessa em 3 fatias. Então, eu vou totalizar aqui o meu bolo em 12 fatias. Então, eu vou pegar aqui 3 dedos, tá? Coloco aqui 3 dedos, meço aqui, faço uma marcação e já marco aqui, olha, 3 dedos. Mais 3 dedinhos, vou marcando. E mais 3. E vou fazendo assim. Eu vou usar aqui a embalagem de fatias da Galvanotec. Essa daqui é a G630, com uma faca sem serra, então eu faço aqui o corte. E olha como já fica bonita a fatia, mesmo sem o acabamento. Vou colocar aqui na embalagem, com uma faquinha aqui é só empurrar. O creme de chocolate já está frio, ele está bem consistente. Então, aqui eu pego uma colher e vou mexer ele ligeiramente para ele ficar mais cremoso. Olha que bonito que fica. Eu vou colocar em um saco de confeitar, porém não vou usar bico. Eu não fiz um corte muito grande, tá? Agora eu pego aqui a minha fatia e venho fazendo esse movimento de vai e vem.
E já é suficiente para deixar a fatia muito bonita. Olha que charme que fica. Eu vou pegar aqui um pouquinho de granulado, esse daqui é o granulê, e vou colocar aqui por cima da fatia, para dar um charme a mais. Olha que belezinha que fica. Maravilha, não é mesmo? Ah, gente, eu estou encantada com essa fatia bombom de morango. É linda demais. Aqui, pessoal, como eu sei que vocês gostam de saber sobre peso, cada fatia ficou em média com 220 gramas. A tampinha fecha perfeitamente na fatia e fica muito linda. Olha aqui, ó. É só você colocar depois aqui uma etiqueta com o seu logotipo, o nome da fatia, no caso bombom de morango, e a validade. Por ter morango in natura, essa fatia não pode ser congelada e a validade dela em geladeira é de 2 dias. É linda demais, não é? Vale muito a pena fazer. Tenho certeza que se for para faça e venda, você vai vender muito. E olha isso, gente. Sente a cremosidade. Esse recheio é maravilhoso. A massa tá molhadinha. O azedinho do morango, é tudo muito bom. Pode fazer que vai ser sucesso. E a cobertura que fica sobrando aqui, você pode congelar por até 30 dias ou guardar em geladeira por até 7 dias. Se quiser também, pode fazer apenas metade para essa quantidade de fatias. Já o recheio de leite ninho que eu ensinei no outro vídeo, a quantidade é certinha para essa quantidade de fatias. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!